Eu nessa noite tive muitas confirmações da parte do Senhor com essa mensagem, e enquanto eu estudava essa mensagem, o Senhor falou no meu coração que iria me confirmar que essa mensagem era para o povo que aqui estaria reunido na congregação de Monte Santo. E eu sou muito observador do culto, sempre fui, desde jovem. Eu sempre observo o louvor, a oração, a saudação, a palavra que os irmãos dão testemunho. Eu sempre observo e procuro conectar aquilo ali com a mensagem principal do que Deus está querendo falar. E eu observei que hoje Deus tem levado a igreja a orar pelas causas que fogem da nossa mão. Não sei se você observou, mas o Senhor, o Espírito do Senhor, estava levando a igreja a orar pelas causas que não estão nas nossas mãos, mas nas mãos de Deus. E nos dois louvores que a Ufadigue entoou, o Senhor falou no nosso coração que a vitória, que a festa e que a ação de graça está na mão dele e ele pode dar para a sua igreja. E é justamente isso que eu vou falar nessa noite. É justamente isso que eu vou falar nessa noite. Nós acabamos de ler um texto que fala a respeito da vida de um homem que é exemplo para nós em qualquer momento de nossa vida. Era um homem exemplar, era um homem que tinha muitas virtudes, mas isso, entenda bem, era um homem exemplar que tinha muitas virtudes, mas também tinha falhas, também teve pecados, também caiu. Eu queria dizer para os irmãos o seguinte: após a morte do rei Asa, observe como eu vou falar aqui agora, o seu filho Josafá começou a reinar no lugar de seu pai, com 35 anos de idade. E aqui, enquanto eu estudava, o Senhor colocou no meu coração um versículo tão interessante. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Isso aqui é muito interessante a gente entender, porque o sábio Salomão está dizendo, numa reflexão, já na sua velhice, que melhor é o fim do que o começo. Por quê? Porque a pessoa pode até começar bem, as coisas podem até dar certo no começo, mas no decorrer da vida, no decorrer da situação, as coisas podem fugir do controle e o que era bom se torna mal, o que era certo se torna errado, o que parecia que iria dar bom pode dar ruim. Então Salomão, na sua sabedoria, está dizendo assim: olha só, é melhor comemorar no final do que comemorar no começo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o pai de Josafá, o exemplo que ele tinha dentro de casa, o seu pai, o seu espelho, começou bem. Quando Asa assumiu o trono de Judá, ele começou bem, adorando o Senhor, buscando o Senhor, reivindicando a presença do Senhor pelos moradores. Só que o texto de 2 Crônicas capítulo 16 nos revela que Asa começou bem, mas terminou mal. O rei Asa começou pregando que só Deus era o Senhor e terminou negando a adoração ao Deus de Israel. Então Josafá tinha um exemplo em casa de um homem inconstante. O seu pai havia começado a reinar sobre Judá de uma forma boa, de uma forma piedosa, mas no final de sua vida entregou o trono todo desconcertado, entregou o trono todo embaraçado. E Josafá é um exemplo para nós a partir do princípio que Josafá, mesmo sendo um jovem de 35 anos, mesmo sendo alguém com inexperiência como rei, ele assumiu o trono de Judá, fazendo a coisa mais importante que o homem pode fazer, que é buscando o Senhor por quem ele é. Aleluia! E aqui está a solução dos nossos problemas, que nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Então a palavra do Senhor diz que Josafá, olha o que diz a palavra do Senhor, no capítulo 17, diz assim: e Josafá reinou no lugar de seu pai, e estabeleceu tropas pelas cidades e fortaleceu as cidades de Judá. Versículo 3. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos caminhos do Senhor, como Davi, seu pai, havia andado. E aqui eu quero dar uma pausa para os irmãos entenderem que nós sempre se apegamos à palavra de vitória. Sim ou não? O crente se apega à palavra de vitória, até porque o crente é vencedor. Não é verdade? Se você encontrar um crente falando de derrota, esse crente está com alguma coisa errada na vida dele. Porque o crente tem que estar no teu coração e na tua mente uma palavra de vitória. Só que a gente erra ao se apegar à palavra de vitória, se a gente não levar em consideração que a vitória é consequência direta, concreta das nossas ações. Deus tem promessa de vitória, mas essa promessa está subordinada à vontade dele na nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque Josafá, quando assumiu o trono,
Diz o texto, o Senhor foi com Josafá. E o texto explica por que o Senhor foi com ele. Porque ele era bom? Não. Porque ele andou nos caminhos do Senhor, como Davi, seu pai, andou. E aqui é algo muito interessante da palavra do Senhor, porque Davi não era pai de Josafá, Davi era bisavô, tataravô, pai de Josafá era Asa. Mas por que o escritor chama Davi de pai de Josafá? Porque Davi era o exemplo que Josafá seguia. Davi era a referência que Josafá seguia. Não era a referência o pai dele. A referência era aquele antecessor que fez o que era bom, que fez o que era reto. E aqui está o segredo da nossa vitória. Nós devemos pegar as referências dos homens de Deus e praticar elas da forma que está escrita na palavra. Josafá, quando assumiu o trono, falou assim: olha, meu pai começou bem, mas terminou mal. Mas tem um que veio antes dele, que começou, continuou e terminou glorificando o nome do Senhor. E esse tal é Davi. Então Deus foi com Josafá de maneira introdutória, porque Josafá andou nos caminhos do Senhor. E o que esse homem fez que agradara tanto ao Senhor e que resultou no final um grande livramento e uma grande vitória, que é o que eu quero que você quer. Primeiro, quando Josafá assumiu o trono, irmãos, isso aqui é uma estratégia de batalha para mim e para a sua vida a partir de hoje. Quando Josafá assumiu o trono, primeira coisa que ele fez uma reforma militar em toda a nação. Ou seja, se preparou para a guerra. Josafá assumiu o trono e já se preparou para a guerra. Nós temos que se preparar para a guerra hoje. Não temos que esperar a enfermidade bater na nossa porta. Não temos que esperar o inimigo tocar alguém na nossa casa. Não temos que esperar a calúnia, a inveja, a fofoca chegar. Não, temos que se preparar hoje para a peleja. Se a peleja acontecer ou não, isso pertence ao Senhor. Nós estamos preparados. Então Josafá se preparou militarmente para a peleja. Segundo, ele enviou, olha só, Josafá se preparou para a peleja. Segundo, ele enviou os sacerdotes e levitas e seus príncipes. Olha só a visão desse homem. Ele enviou os sacerdotes, aqueles que tinham autoridade da lei, os levitas, aqueles que tinham autoridade sobre a adoração, e os juízes, aqueles que tinham autoridade sobre julgar o povo, para pregar a lei do Senhor em toda a nação. Diz a palavra do Senhor no capítulo 17, olha o que diz a palavra do Senhor no capítulo 17, no versículo 8. E no terceiro ano do seu reinado enviou os seus príncipes e todos os levitas pelas cidades de Judá para ensinarem à nação o livro da lei do Senhor. E todos eles percorriam as cidades ensinando o povo. Sabe o que Josafá está dizendo para mim, para você, e eu estou explicando para você? Ele se preparou de forma militar contra os inimigos, mas ele também se preparou de forma espiritual com o seu Deus. Ele fez uma proteção militar e fez uma proteção espiritual. Isso é visão do reino, irmãos. Nós temos que se preparar em todos os anos da nossa vida. Eu sou responsável pelo meu casamento, pelos meus filhos, pela minha família. Eu sou responsável também por essa igreja como obreiro. Eu sou responsável pelos meus irmãos, independente de denominação, assembleia, metodista, presbiteriana. Eu sou responsável por diversas coisas perante o Senhor. Então eu tenho que estar preparado para defender a causa do reino. Foi isso que ele fez. Se preparou militarmente, se preparou religiosamente, se preparou de forma espiritual. E por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso vai ser consequência para que lá na frente, no dia do ataque do inimigo, o Senhor venha entrar com providência e venha operar o grande livramento na vida daquele homem. Josafá reformou a nação. Josafá reformou o culto ao Senhor. E Josafá reformou a adoração ao Senhor, que era o objetivo principal daquele povo. Israel, enquanto estava distante do Senhor, estava fora do propósito principal. É assim também na igreja do Senhor. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte: Josafá teve na sua vida práticas, uma conduta que gerou para ele um crédito com o seu Deus. Eu sei que essa palavra é um pouco difícil, crédito, porque quem somos nós para ter crédito com o Senhor? Mas a Bíblia nos afirma que sim, que nós, quando estamos no caminho do Senhor, nós, quando estamos na vontade do Senhor, nós temos crédito. E que crédito é esse? Pedi, dar-se-vos-á. Buscar, encontrareis. Bater e abre-se-vos-á. Jesus chegou a dizer: se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiserdes e vos será concedido. Então aquele homem fez o certo.
E através dessas boas obras, ele conquistou a presença do Senhor. Agora, interessante, ele também teve momentos de fraqueza. E no capítulo 17, nós vamos ver ele reformando a nação. No capítulo 18, onde essa história é contada nesse livro, ele cai. Por que ele cai? E aqui é um grande perigo para mim e para você. Porque Acabe, olha só, Acabe, que nunca temeu a Deus, Acabe, que nunca serviu a Deus, Acabe, que nunca andou nos caminhos de Deus, ouviu falar que Josafá estava prosperando, ouviu falar que Josafá estava crescendo, ouviu falar que Josafá estava ficando rico, porque o próprio Deus estava enriquecendo aquele homem. E o que ele fez? Estabeleceu uma aliança com Josafá. Josafá não vigiou. E Acabe fala assim para Josafá: quer fazer uma aliança comigo? Quer dar teu filho como marido da minha filha e minha filha como esposa do teu filho? E Josafá não entendeu que Acabe queria se entrar na família, queria entrar com uma aliança que Deus não aprovava. E Josafá se familiou com Acabe, se enlaçou em aliança com Acabe. E aí Acabe, aproveitando a oportunidade, e eu não sei o que Deus está palestrando no teu coração com essa palavra, Acabe, aproveitando a oportunidade familiar, falou assim: Josafá, eu vou guerrear com os sírios. Quer ir comigo para a peleja? Josafá disse: o meu exército é o teu exército, a tua guerra é a minha guerra. Foi para a peleja com Acabe, sem consultar a Deus, sem pedir direção a Deus, e na verdade nem precisava, porque Acabe era um prostituto, Acabe era um idólatra, Acabe era alguém que o Senhor odiava. E ele foi para a peleja com Acabe, e pela misericórdia ele não foi morto. Pela misericórdia ele não foi morto. No capítulo 19, tem a restauração de Josafá. É assim que Deus faz na nossa vida. A gente começa bem, cai, Deus vai lá, restaura. A gente começa bem, falha, Deus vai lá, restaura. A gente começa bem, vai, peca, Deus vai lá, restaura. No capítulo 19, diz a palavra do Senhor que Deus enviou um profeta chamado Jeú lá no palácio de Josafá para repreender o homem de Deus, o rei. E o profeta chegou dizendo assim: olha o que o profeta disse para Josafá mediante essa posição. E foi o vidente ao encontro de Josafá e disse: deverias tu ajudar ao perverso e amar aquele que aborrece o Senhor? O que Deus está falando para ele? Olha só, você vai ajudar a quem eu não estou ajudando? Você vai amar a quem eu não estou amando? E o versículo termina: por isso caiu sobre ti a ira do Senhor. Aleluia! Irmãos, todas as vezes que a gente cai, tem a ira sobre nós. Agora tem um detalhe: diz a palavra do Senhor que essa ira é aplacada pelo sacrifício de Cristo por nós. Por isso Deus não nos pune, por isso Deus não nos rejeita, por isso Deus não nos lança fora, porque o sacrifício de Cristo está aplicado na nossa vida. Nós temos segunda chance, nós temos oportunidade de restauração. Então Josafá começou bem, caiu ao fazer aliança com Acabe, mas foi restaurado. Só que eu não quero inferir isso no texto, porque o texto não diz isso. No capítulo 19, ele é restaurado. No capítulo 20, tem o dia da calamidade de Josafá. Interessante que Deus foi tão fiel na vida daquele homem, e eu creio que Deus vai ser tão fiel assim na minha e na sua vida, que Josafá não tinha ouvido sobre guerra ainda, Josafá não tinha sido ameaçado ainda, Josafá não tinha sido amedrontado por outras nações ainda. Foi só ele fazer aliança com quem não devia, que os inimigos bateram na sua porta. Leia o texto em casa, você vai ver. Não é conversa de pregador, não. Foi só Josafá se aliançar com Acabe, foi só Josafá parar de vigiar, que os inimigos estavam nas portas de Judá para querer destruir a nação. E entramos no texto que nós acabamos de ler. O versículo 1 diz: depois disso, o que significa isso? Depois do ocorrido, depois desse relato, depois desse momento triste da vida de Josafá, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos moradores da montanha de Seir subiram contra Josafá para a peleja. E é aqui que eu quero pregar nessa noite para você, meus irmãos. O dia da calamidade e o ataque dos inimigos é uma realidade nossa. Nós não temos que temer o mal. Jesus disse: não temais o que mata o corpo, antes temais o que mata o corpo e tem poder de lançar a alma no inferno. Jesus disse que a gente não deve temer o mal, mas nós devemos estar conscientes que o mal sempre está preparado para nos atacar. O diabo já está preparado para me atacar. Quem tem que estar se preparando para me defender sou eu.
O diabo está preparado para armar laço. Quem tem que estar preparado para evitar o laço sou eu. O diabo está preparado para me acusar. Quem tem que estar preparado para não dar motivo para ele me acusar sou eu. É isso que o texto está dizendo. Depois disso, subiram os inimigos. O dia da calamidade e o dia dos inimigos chegou. Agora, interessante. Josafá tinha inimigos poderosos. Olha só. Josafá tinha inimigos poderosos de um lado. Mas ele não estava sozinho. E ele sabia quem ele era e sabia quem era o seu Deus. É algo muito importante também de eu falar aqui para os irmãos que você sabe quem é o seu inimigo. Ele está ali fora, esperando para te atacar, esperando para armar laço. Mas você também tem que saber quem é você e quem é o seu Deus. E isso Josafá sabia. Ele sabia quem ele era. E quem ele era? Um descendente de Davi que reinava sobre a nação. Quem era o seu Deus? O Deus de Israel que guardava, que protegia, que defendia a nação. E isso contou para que ele fosse vitorioso. Então é necessário que eu venha saber quem eu sou. Sou obreiro, sou servo, sou homem de Deus. Quem é o meu Deus? O meu Deus é o Senhor. O meu Deus é o Senhor Jesus, que ressuscitou, está à direita de Deus Pai. Como rei, entenda só, como rei, ele era o representante direto de Deus na terra, irmão. Isso fala alguma coisa do teu coração? Jesus falou que nós somos embaixadores do seu reino. Jesus não está de forma pessoal aqui na terra. Quem está é o Espírito Santo. Quem é que está de forma pessoal representando Cristo? Eu e você. O corpo de Cristo está na terra representando Ele, que Ele é o cabeça. Então essa palavra para nós fala no nosso coração da seguinte maneira: da mesma maneira que Josafá era o rei colocado por Deus para governar a nação e representar Deus daquela nação, eu também sou embaixador do rei da terra. Da mesma maneira que Josafá tinha a responsabilidade de conduzir Judá, eu tenho a responsabilidade de conduzir a igreja do Senhor. Você tem a responsabilidade de conduzir a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor começa lá na tua casa, vem para o templo e vai por aí por fora. Então Josafá sabia que ele era o responsável pela nação. E tinha dois braços que Josafá tinha, que auxiliava ele nessa condução. Ele tinha os juízes e tinha os sacerdotes. Ele tinha aquele que julgava perante a lei dos homens e tinha aquele que julgava perante a lei de Deus. E o que ele fez, irmãos? O que ele fez? Josafá usou as armas de ataque, e é aqui que eu quero entrar para te explicar o que Deus quer de mim e de você. Por isso que eu tive que fazer isso para você entender. Josafá, perante o ataque do inimigo, usou 3 armas que está disponível para mim para você. Primeiro, versículo 4, ele aplicou o jejum perante o Senhor. Segundo, versículo 6 ao 13, ele aplicou oração e quebrantamento perante o Senhor. E terceiro, versículo 21, ele louvou e teve ação de graça perante o Senhor. Então, o que promoveu a vitória de Josafá perante os inimigos foi: primeiro, ele orou; segundo, ele jejuou; terceiro, ele louvou. A palavra do Senhor diz assim: esta peleja não é vossa, senão de Deus. Eu sempre ouvi falar nesse texto, mas nunca parei para refletir por que é que Deus falou que aquela peleja que Josafá estava enfrentando não era propriamente dele. E eu fui procurar por que Deus falou. Se os inimigos eram de Josafá, se os inimigos eram as nações que estavam ao redor de Jerusalém, os moabitas, os amonitas e os da montanha de Seir, que são os edomitas, por que é que Deus falou para Josafá que aquela peleja não era dele? E eu procurei e descobri muitas coisas. O motivo de Deus ter falado que aquela peleja não era propriamente do rei e nem tampouco da nação foi: primeiro, Deus era o protetor e o guarda de Israel. E como protetor e guarda de Israel, qualquer inimigo que se colocasse contra o seu povo, se colocava em primeiro lugar contra o próprio Deus. E eu não sei se você está entendendo. Quando o inimigo vem contra você, propriamente não é contra você, é contra o teu Deus. Quando Saulo de Tarso estava perseguindo os cristãos, indo para Damasco, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não disse: Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? Não, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem persegue o povo de Deus, persegue o próprio Deus. Primeiro motivo de Deus ter falado: essa peleja não é de vocês não. Porque eles estão vindo contra Jerusalém. Jerusalém é minha cidade. Eles estão vindo contra Judá. E Judá é o povo que eu escolhi. Segundo, Deus prometeu derrotar os inimigos de Israel.
Deuteronômio 28:7. Era a promessa do Senhor que todos os inimigos que fossem contra a nação de Israel, quando a nação estivesse no prumo, quando a nação estivesse diante do Senhor em santidade, ele derrotaria. Então Deus está falando assim, olha só, os inimigos não é contra você, não é contra mim. Deixa que eu cuido. Deixa que eu entro com providência. Terceiro, o rei e todo o povo jejuaram, oraram e se humilharam diante de Deus. Observe, a mensagem de livramento, isso aqui é muito importante e muito tremendo, não veio antes de Josafá mostrar para Deus quem Deus era. A mensagem de livramento não veio antes de Josafá fazer a sua parte. Nós temos vivido momentos em que nós queremos exigir de Deus um milagre, enquanto Deus está exigindo de nós o posicionamento. Nós temos vivido dias em que nós temos exigido de Deus as bênçãos. Senhor, as bênçãos tais, quando Deus está nos exigindo o compromisso com a obra. Nós estamos vivendo dias em que nós temos exigido de Deus a saúde, quando Deus está exigindo a saúde espiritual, que vem antes da saúde física. Nós temos vivido dias em que nós exigimos de Deus o melhor da terra, quando o nosso melhor, muitas das vezes, nós não damos para Ele. Isso é uma verdade irrefutável, é uma verdade que está diante de nós. Josafá teve que primeiro confessar o seu problema para Deus. Versículo 4, Josafá, diz a palavra do Senhor, e Josafá congregou o povo para pedir socorro ao Senhor, e disse, em pé, na casa do Senhor, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Antes de apresentar a situação, ele já começou reconhecendo quem era o seu Deus. Senhor, não és tu Deus nos céus, soberano sobre as nações? Continua. Porventura, ó nosso Deus, não lançar-te fora os moradores da terra? Quarto motivo de Deus ter falado que aquela peleja não era de Israel, era do próprio Deus, é que os inimigos que estavam se levantando contra a nação, estavam se levantando de forma ilegítima. Isso aqui eu fiquei maravilhado. Por que de forma ilegítima? Os irmãos sabem que quando Abraão peregrinava sobre Canaã, o que Deus falou para Abraão? Abraão, essa terra que você está pisando vai ser possessão da tua herança. Essa terra que você está pisando, eu vou dar para os teus descendentes. E o pastor leu aqui no capítulo 1 de Josué. No capítulo 1 de Josué, o que Deus falou para Josué? Josué, levanta-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo passar o Jordão pela terra que eu jurei a vossos pais que daria aos seus descendentes. Então, em quarto lugar, a peleja não é do povo, é de Deus, porque Deus jurou que aquela terra era de Israel. Se tem inimigo para tentar tomar a terra que Deus jurou, a causa já não é mais do povo, a causa é de Deus. Então, em primeiro lugar, Deus é o guarda de Israel. Segundo lugar, Deus prometeu derrotar seus inimigos. Terceiro lugar, o povo se colocou na posição que Deus queria. Quarto lugar, Deus prometeu. Se Ele prometeu, não, a promessa não é revogada. Aplica agora isso tudo na sua vida. Aplica isso na sua vida. Deus é Deus na tua vida para te livrar, para te guardar. Deus é Deus na tua vida para derrotar os teus inimigos. Deus te prometeu, você está se humilhando, então a vitória é certa. A vitória é certa. Por isso Deus falou que a peleja não era deles, era do próprio Deus. E o mais interessante, já partindo para o final, o rei Ezequias, no leito de morte, disse algo que eu uso nas minhas orações. O rei Ezequias, quando está morrendo, em Isaías capítulo 37, diz o texto que Isaías vai lá nos seus aposentos e diz, olha só, coloca tudo em ordem, do jeitinho que Deus quer, se arrepende dos seus pecados, conserta a tua casa, que você vai morrer. O profeta saiu, porque o profeta é assim, chega, entrega e sai. Misericórdia é só para Deus. O profeta não tem que ter misericórdia não, o profeta tem que ter zelo. Ele foi lá, entregou e saiu. Quando o profeta saiu, só ficou Ezequias e Deus. Ezequias virou para o lado da parede e começou a chorar. E disse, ah, Senhor, Deus de Israel, lembra-te, pois peço, dos dias em que andei na tua presença em justiça e em sinceridade. Só foi isso. Dá até vontade de chorar. E Deus tomou o profeta Isaías antes de sair do pátio interior e disse, volta lá e diz a meu servo, ouvi tuas lágrimas e vi tua oração, e eis que acrescentarei 15 anos mais à tua vida. O nosso Deus tem lembranças e tem memória, irmãos. O nosso Deus tem uma memória e Ele sabe de tudo aquilo que nós temos praticado diante do Senhor. Tudo aquilo.
Deus não iria deixar Josafá ser envergonhado, porque Josafá foi um homem reto, um homem puro, um homem sincero, um homem que sozinho promoveu uma reforma. Agora aplica isso na tua vida. Deus também não vai deixar o ministério ser fracassado. Deus também não vai deixar sua família ser derrotada. Deus também não vai deixar sua saúde ser assolada por enfermidades malignas, por obra de feitiço e de macumbaria, não. Deus não vai deixar você ser envergonhada, não. Enquanto eu que estou pregando estiver no altar em santidade, não serei envergonhado. Enquanto você estiver levando a obra de Deus a sério, não será envergonhada. Pode se juntar aos inimigos lá fora, pode ameaçar, pode dizer que vai fazer, mas não vai acontecer absolutamente nada, porque enquanto eu estiver posicionado, a peleja não é minha, é do Senhor. Enquanto eu estiver no prumo, a peleja não é minha, é do Senhor. Versículo 14 do texto, para a gente encerrar. Então o Espírito Santo veio a Jaziel na congregação, e ele disse: dai ouvidos, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. O que está escrito aí? Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Não temais. Primeiro, não temas. Tira a insegurança, tira o medo, tira a falta de paz, substitui pela confiança, substitui pela fé, substitui pelo conforto que vem do Senhor. Segundo, não temais. O que diz mais o texto? Versículo 14, versículo 15, nem vos assusteis pela grande multidão que está diante de vós. Realmente tinha uma grande multidão. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem problemas. Os problemas estão dentro da nossa vida. Tem inimigos que estão ao nosso redor. Tem tudo isso. Mas não devemos temer nem nos assustar, porque o problema não é conosco, o problema é com o nosso Deus. Deus falou através de Moisés e através de muitos profetas: quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Isso é verdadeiro, isso é real, irmão. Quando o inimigo promove setas, laços, obras contra a minha vida, está promovendo contra alguém que pertence a um Deus. Paulo chega a dizer, em Gálatas capítulo 6, o seguinte: Paulo diz assim: ninguém me inquiete, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo pertencia a Cristo de todos os aspectos que você pode imaginar, principalmente no seu próprio corpo. Ele tinha as marcas do Senhor no seu corpo. Nós temos a marca do Senhor no nosso corpo, não fisicamente, mas espiritualmente, porque Efésios capítulo 1, versículo 14 diz que Ele nos deu um selo, que é o selo do penhor, para o dia da redenção. Você está marcada com o Espírito Santo para o dia da redenção. Então, Josafá foi vitorioso. Josafá foi vencedor em toda a nação, porque primeiro, lá atrás, ele quis andar no caminho do Senhor. Primeiro, lá atrás, ele reformou a nação. Primeiro, lá atrás, ele fez a adoração voltar, a lei voltar. E no dia da calamidade, o Senhor levou tudo isso em consideração. Resumindo tudo, Deus está levando hoje em consideração tudo que eu, com esse poucos anos de ministério, tenho feito para o Senhor. Deus está levando em consideração hoje, nesse ciclo de oração, tudo que você tem feito para o Senhor. Tudo que você tem feito para o Senhor, Ele está olhando, está levando em consideração e está te dando vitória. A nossa vitória não está na nossa justiça, está na justiça do Senhor. Isaías 54, 17 diz assim: todo aquele que se levantar contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em condenação, tu a condenarás. Aí o versículo termina: esta é a herança dos servos do Senhor. A nossa herança é livramento, a nossa herança é vitória, a nossa herança é paz. E para encerrar, depois desse levante do inimigo, Josafá nunca mais teve problema com o inimigo, morreu em paz e seu filho reinou no seu lugar. Ou seja, essa é a promessa da nossa vida. A paz é garantida quando nós estamos na vontade do Senhor. Amém? Se coloque de pé. Hoje está passando a direção ou para o pastor, pai, nossa irmã, e eu glorifico a Deus e agradeço essa oportunidade, que Deus possa falar mais ao coração da igreja. Glória a Deus. Eu te agradeço a Deus por essa palavra tão maravilhosa. Diga aleluia. Aleluia. Eu estou saindo aqui com a sua vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não estou levando ali, né? Porque essa peleja é de Deus, não é nossa, né? Louvado seja Deus. Pode vir o inimigo que vier. Deus, Ele está na frente. Louvado seja Deus. Vamos estar orando aqui pela mesa.
Temos pedido você que não trouxe aí para os seus